mensagem de Deus para o seu coração. É muito importante o momento da palavra. A palavra de Deus, como já diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O salmista também diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O Salmo 119 também diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Você quer vencer na vida? Você precisa da palavra de Deus. Você precisa de ter direcionamento, direção. Muita gente consegue muitas coisas, às vezes até nem acreditando em Deus, porque todo ser humano tem as suas habilidades. Mas a pessoa que acredita em Deus, a pessoa que tem a presença do Espírito Santo dentro dela, a pessoa que acredita na pessoa de Cristo, de Jesus, Salvador e Senhor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, evidentemente ela tem muito mais chances de ser feliz ou mais feliz e abençoada, porque ela está à luta ela está trabalhando, ganhando o seu pão de cada dia, batalhando como todo mundo busca fazer honestamente, mas ela tem a fé, ela tem essa conexão espiritual com Deus, então ela vai ter uma paz, que aquele que não tem esse Deus no seu coração, ele não tem essa paz. Mas o que eu quero falar mesmo é, bem resumidamente, no livro chamado Neemias. O livro de Neemias, um homem de Deus. Eu estava aqui observando sobre a vida de Neemias. Olha que interessante alguns dados aqui do autor, que é Neemias. A oração, o jejum, as qualidades de liderança, a poderosa eloquência, as habilidades organizacionais criativas, a confiança nos planos de Deus e a rápida e decisiva resposta aos problemas qualificavam Neemias como um grande líder e como um grande homem de Deus. Mas olha que interessante sobre Neemias. Mais importante ainda, Neemias deixa transparecer um espírito de sacrifício, cujo único interesse é resumido na sua repetida oração. Olha o que Neemias orou: lembra-te de mim para bem, lembra-te de mim para bem, ó meu Deus. Então Neemias é muito interessante, até uma dica aqui, se você exerce liderança espiritual ou liderança numa empresa, é muito legal você ler o livro todo de Neemias. Neemias, o livro inteiro, ele tem, quer ver? Ele tem aqui quantos capítulos? Ele tem 13. Tem 13 capítulos, o livro de Neemias. Então, é um livro muito bom de você ler, reler, meditar, né? Isso ajuda você a se inspirar nesse homem de Deus aqui chamado Neemias. E nós vamos ler aqui capítulo 2 de Neemias, a partir do 18 até o 20. Vamos lá. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Profeticamente, você está sendo confrontado ou afrontado por uma força do mal ou por pessoas que, em vez de ajudar, fica confrontando e desprezando você?
eu aconselho a você responder só essa primeira parte do versículo aqui, se você está na fé. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Salva aqui essa frase aqui. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Eu levantei com esta palavra. Eu levantei com esta frase. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Não importa como está a economia mundial e a economia no Brasil. Não importa o que as pessoas estão dizendo que vai acontecer de bom ou de ruim. Porque nós confiamos em Deus. Nós caminhamos com Deus. Quando eu falo nós, obviamente eu estou incluindo você, meu amado e minha amada ouvinte, que crê também nesse Deus. Estou incluindo você. Nós confiamos em Deus. Se você é essa pessoa, então diga: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E eu separei aqui, para uma aplicação pessoal desta palavra, 4 princípios que se destacam na vida de Neemias, que serve para nós também. 4 princípios. O primeiro deles: Neemias tinha compaixão. É muito importante isso aqui. Compaixão. Compaixão é frequentemente o ponto de partida para a obediência à vontade de Deus. Uma pessoa que não tem compaixão para com o próximo, para com a família, para com alguém, ele não reage, porque se ele não tem compaixão, ele só pensa nele. Entendeu? A pessoa que não tem compaixão, Neemias tinha esse princípio, compaixão. Se você ler certinho a história, não é o objetivo nosso de secar tudo isso aqui, aí vai de você querer ler o livro inteiro de Neemias, você vai aprender mais, mas é interessante que Neemias, ele estava num contexto muito bom. A Bíblia fala que quando Deus está ali buscando, primeiro que Deus colocou ele num ponto estratégico, né? Aqui diz que na ocasião, vamos ler aqui, Josué, por favor, Neemias capítulo 1, o verso 11. Neemias 1, verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então, quando Neemias fez essa oração, ele trabalhava como copeiro do rei. O que um copeiro fazia? Primeiro, Deus colocou ele, já adiantou. Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Deus já sabia que podia contar com Neemias. Então Deus já havia adiantado e ele colocou o seu representante, ou seja, Neemias, no lugar certo e no momento certo. Isso aqui é muito tremendo. Deus já sabe do futuro, então ele permite e Deus nos coloca em pontos estratégicos. Deus é estrategista e Deus não erra. Deus não erra. Quem sabe você está pensando, meu Deus do céu, onde eu fui parar? Se Deus que te levou nesse lugar, então é uma estratégia divina. Então aquilo que parece que é ruim vai se tornar em bênção. Aleluia! Glória a Deus! É forte o que Deus está falando, gente. É forte, Brasil. É forte, meus amados e queridos ouvintes e os internautas que me ouvem também aqui pelo nosso canal no YouTube. Então, veja bem. Então, Deus colocou Neemias no lugar certo e no momento certo. E um copeiro, justamente, ele era responsável pela seleção do vinho. Quer dizer, ele tinha que provar ali um pouquinho do vinho ali para ver se não tinha envenenamento, se não tinha veneno, porque ele era uma atividade interessante, de grande responsabilidade, de confiança. Quer dizer, ele experimentava para depois o rei tomar. Se tivesse veneno, quem que morria? É o copeiro. Não é? Você vê, então ele tinha um cargo de muita confiança, mas Deus que permitiu ele chegar lá. Olha só, então preste atenção, meus amados. Tem muita coisa boa acontecendo neste momento. Tem muita coisa boa que vai acontecer na tua vida ainda esse ano 2021. Mas 2022 te prepare. Que vai ser forte. Vai ter batalha, vai ter novos desafios? Com certeza.
Agora eu troquei, eu não falo mais problema, eu falo desafio. Vai ter novos desafios. Mas se Deus estiver comigo nesse desafio, nós vamos prosperar nessa caminhada. Amém. Você vai prosperar nessa caminhada se você está com Deus e Deus está com você. Tem que ter essa conexão, essa aliança. Então Neemias estava no lugar certo, na hora certa, porque Deus tinha propósito. Então Neemias era um homem que tinha, então, primeiro princípio, compaixão. Compaixão. Então uma pessoa que tem esse espírito, essa qualidade, esse princípio de uma compaixão, ele é mais fácil. Deus usa pessoas assim, entendeu? Outra coisa que eu descobri aqui na vida de Neemias, um segundo que ele tinha aqui também, era cooperação com outros. Era uma pessoa que cooperava. Isso é muito importante. A pessoa que coopera. Aliás, tem até uma cooperativa que ela tem um lema: quem coopera, cresce. É uma cooperativa aí, né? Quem coopera, cresce. Mas é verdade. Quem coopera vai crescer com aquilo que você está cooperando. Porque se você coopera, você faz parte daquilo. Não é lindo isso? É bonito. Bonito. Cooperar, amados, é isso aí. A gente estar agora aí todos aí conectados, ouvindo, né? Aqui ao vivo, Rádio Marumbi, e você também depois internauta aí pelo YouTube. Olha, realmente é forte a palavra, é forte a palavra. Amados, Deus está conosco. Deus está conosco. Então, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Ah, mas está demorando, Josué, está demorando, pastor. Mas não é bem assim que se pensa. Porque uma coisa, eu repito aqui, existem bênçãos a curto, médio e longo prazo. Mas o mover de Deus é grande, entendeu? Então, esse projetar para 2022 já está começando hoje. Já começou ontem, já começou semana passada. Entende? Então, nós estamos aqui nesse mesmo espírito para passar esta mesma fé para vocês. Então, tem coisa que às vezes demora na sua vida ou na minha vida. Pode ser que é Deus que está permitindo aquela demora porque Ele está trabalhando. Essa é uma possibilidade. E uma segunda possibilidade, às vezes demora alguma coisa porque você não está fazendo nada. Pode ser você não está cooperando, você não está se envolvendo, não é? Você não está mexendo, você não está fazendo nada. Então pode ser isso também. Então tem hora que é Deus e tem hora que é a gente que está meio marcha lenta. Está precisando acelerar, está precisando fazer alguma coisa, tem que se movimentar. Não é? Então tem que ver isso. Então Neemias tinha esse princípio. Ele era um cara que cooperava. Primeiro, compaixão. Segundo, cooperação. Terceiro princípio, confiança. A confiança é o resultado de orações fervorosas e da exposição da palavra de Deus. Então, ele confiava em Deus, era um homem de oração. Ele orava constantemente. Tanto é que no capítulo 2, quando ele precisava falar com o rei, ele fez uma oração. Ele orou. Sabe aquela oração que você tem que, diante de uma situação que não dá para ir para o quarto orar, você tem que, em pensamento, você já faz uma oração, você já busca Deus. Então é interessante essa questão, você tem que falar com Deus. Então, meu amado, Neemias tinha essa questão aqui, ele confiava em Deus, por isso que ele orava, por isso que ele clamava. E Deus sabia que podia contar com Neemias. A pergunta é, Deus pode contar com você? Eu sempre ensinei isso aqui, Deus não depende de nós. Deus não fica refém de ninguém humano, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Deus quer a minha participação. Deus quer a sua participação. Deus quer. Me lembro, certa ocasião, eu ajudando na obra de Deus, pregava ali com o meu pastor, coisa lá de trás, muitos anos atrás. Eu ajudava, fazia, a coisa acontecia. Tudo que a gente fazia, eu e minha esposa já casados, ajudando, Deus prosperava, Deus abençoava. Eu tinha o meu negócio, tinha minha imobiliária, trabalhava, eu lutava na vida e ajudava. E Deus prosperava. E eu dizia para Deus, Deus, que bacana, que legal. A gente está ajudando, está cooperando e está uma bênção para nós, está uma bênção para a obra de Deus. E na minha empresa também indo bem. Eu falei, que bacana, eu quero continuar assim. Aí Deus falou assim, pois é, mas eu quero mais de você. Você vai ficar com exclusividade para pregar minha palavra. Quando Deus falou isso, eu falei, Deus, mas está tão bom assim. Eu já não estou ajudando? Eu já não estou fazendo? Não está bom assim? Não é. Mas é isso. Deus chama quem está fazendo alguma coisa. Deus dá mais para quem já é fiel no pouco.
Deus não dá muito para quem não cuida do pouco. Como diz a minha amada esposa, a pastora Eva. Às vezes a pessoa quer um carro, mas não cuida nem da bicicleta. Às vezes quer uma coisa maior, mas não cuida do pouquinho que já tem. Ela sempre fala isso, eu sempre percebo nas entrelinhas, né, os recadinhos, né? Quer dizer, é isso aí. Então, Neemias, ele era um homem. Então, vamos lá. Primeiro, princípio, compaixão, cooperava e era um homem que confiava no poder de Deus. Confiava. E o último aqui, sabe o que Neemias tinha? Coragem. Um homem corajoso. Um homem corajoso. Porque a coragem se manifestará com mais força quando você se compromete com algo que é de Deus. Porque vai vir uma coragem sobrenatural. Então, quando você realmente está cumprindo a vontade de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, essa coragem aumenta. Essa coragem se torna até sobrenatural. É o que tinha na vida de Neemias. Então, a missão dele foi nobre, mas Deus tinha algo mais. Não dá tempo de dissecar aqui, não é esse o objetivo, toda a história. Mas é essa palavra profética aqui, ó. Quando ele se dispôs, ele teve uma notícia, ele estava ali como copeiro do rei, mas ele teve a notícia que Jerusalém estava destruída. O estado de Jerusalém, a situação estava caótica, estava triste. Quando ele fica sabendo disso, ele ora a Deus. Josué, isso nós temos que entender. Se você tem uma notícia que não é legal, o que ele fez? Ele foi falar com Deus. Ele foi falar com Deus. Olha Neemias capítulo 1, verso 6. Neemias 1, verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele se colocou, ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, a situação estava caótica em todos os aspectos. Então ele pede perdão. Deus, eu peço perdão por mim e pelos demais meus conterrâneos. Olha que camarada que tinha sensibilidade espiritual. Porque tem gente que fala assim, esse problema é do fulano. Ele que fez coisa errada, que se vire. Mas às vezes ele estava cego espiritualmente, estava na ignorância, não entende. Então eu tenho que ter sensibilidade para não julgar, mas tentar ajudar se a pessoa quer ajuda. Primeira ajuda é uma ajuda espiritual, oração. Então você tem que clamar a Deus e confiar. Então Neemias tinha confiança, mas ele tinha essa coragem sobrenatural. É o que Deus quer para você. Então anote essas palavras: compaixão, cooperação, confiança e coragem. Por isso, então, para a gente encerrar e orar, quando Neemias toma uma decisão, Deus usou o rei para ajudar. Ele precisava ali da assinatura do rei, precisava de algumas coisas, e ele orou, e Deus providenciou que o próprio rei também abençoou a viagem de Neemias. Olha o Deus tem as suas estratégias. Foi então que Neemias tomou atitude, foi para Jerusalém. Diz a Bíblia, quando ele chegou em Jerusalém, está escrito em Neemias 2,11, e cheguei a Jerusalém e estive lá 3 dias. 3 dias. No verso 12 diz: E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Só esse verso aqui dá uma mensagem longa. Primeiro, ele ficou 3 dias ali. De noite ele se levanta e diz assim: eu e poucos homens comigo. Então ele não estava sozinho. Então, olha que interessante, equipe. Então ele estava com um grupo ali. Só que ele falou o seguinte: eu não declarei a ninguém, nem para sua equipe, o que o meu Deus me pôs no coração. Aprenda isso aqui com Neemias. Nem tudo você deve falar para as pessoas. Eu já errei nisso, muitos já erraram. Às vezes na ingenuidade, a gente fala coisas que não era para ter falado. Coisas até boas. Até boas. Então é isso, nem tudo você tem que falar. Entendeu? Nem tudo. Neemias teve essa estratégia. Ele não contou para ninguém. Mas ele foi fazer a vistoria ali. Então ele fez a parte dele, Deus o abençoou, mas ele teve desafio. Teve um levante ali, a trindade satânica, o Sambalate, o Tobias, o Gesem, né, começaram a zombar, achou que eles não iam ter vitória. Mas se você ler toda a história de Neemias, você vai ver, Deus deu vitória.
Por isso que Neemias disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E Deus deu vitória para eles. Esse é o mesmo Deus que quer dar vitória para mim e para você nesse final de ano e também o ano seguinte de 2022. Crê nessa palavra, busque a Deus e tenha compaixão. Seja uma pessoa que coopera, seja uma pessoa realmente que também tem essa outra aqui, a confiança em Deus e essa coragem de vencer pela fé, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa manhã e te agradecemos pelo dia, Senhor, que há de decorrer. Sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as situações. Meu Deus, que nós venhamos a ser realmente confiantes como Neemias, Pai, também ter compaixão, cooperação, que nós sejamos confiáveis, Pai, também. Meu Deus, que o Senhor possa confiar na gente também, nos propósitos que o Senhor tem sobre cada ouvinte, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, cada ouvinte que agora está conectado ao vivo, prestou atenção nessa palavra, Pai, está se identificando que precisa realmente tomar uma atitude, Pai, e sermos mais corajosos, meu Deus, para que realmente o Senhor também se alegre de nós e venha também efetuar, Senhor, as suas bênçãos sobre a vida de cada ouvinte. Meu Deus, abençoa a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual de todos os ouvintes, Pai. E encerro também pedindo pelos agentes de Deus, Pai. Meu Deus, prospera, dá recursos, Pai, dá promoções, faz crescer, Senhor, as finanças do agente de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Assim concordo, Pai, assim concordamos com esta oração feita em nome de Jesus. E sabemos, Pai, como o Senhor deu vitória para Neemias, sabemos que não é diferente para nós. E para aqueles que estão nessa fé no Deus eterno, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Senhor, abençoa todos os nossos ouvintes que estão conectados conosco ao vivo e aqueles que poderão nos assistir, nos ouvir pelo nosso canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Abençoa a vida da Andréa, da Sandra Romanelli, abençoa a Maria Luísa, a Luciene, abençoa a Maria Neide, a Edith Lima, a Carmen de Campo Magro, abençoa a Tânia Mari e família, a Maria José, abençoa a Patrícia, a família da Itália, o Carmo Cordeiro, Larissa e Arthur, o Elis, lá de Toronto, o Júnior, também a Boni família, ó Deus, o José, abençoa a Eunice, o Marco Antônio, a Erundina, a Hilton, Geriel, abençoa a Kevin, a Lia, a Cleusa, a Célia, a Ana Marisa, a Ivone, o Tadeu, a Amanda, Vitória, a Maria Daiane, Deus, e tantos outros, Pai. Poderia falar vários nomes aqui, mas eu quero colocar diante do Senhor todos os ouvintes, de perto e de longe, do Brasil e do mundo, onde estão nos recebendo agora com amor, com fé, com carinho, sejam abençoados. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, nos livra de todo mal, e como o Senhor deu a vitória para Neemias, nós também declaramos isso. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa os pedidos de oração, os documentos, causa na justiça, tudo e todos colocamos diante do Senhor, crendo na vitória e já te agradecendo pela bênção. Abençoa os aniversariantes do dia, seja criança, seja adulto, todos sejam abençoados e tenham vida longa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo Agindo Deus, Quem Impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.